Nessa questão, ela destaca sobre a saúde do professor, onde esse professor, dando aula, uma situação mostrada aí pela figura, a uma distância de 1 metro, o nível sonoro que os alunos vão perceber da fala do professor é de 60 decibéis. E que esse nível sonoro, ele diminui com a distância, ok? Agora, interessante é o que acontece lá no fundo da sala. O ruído no fundo da sala pode chegar bem aqui, vamos chamar esse ponto aqui de fundo da sala, ok? O ruído pode chegar a 45 decibéis. Então, para que possa ser compreendido pelos alunos, a fala do professor deve ter um nível sonoro 5 decibéis acima desse ruído. Oi, Ivan, então se 45 é o ruído, não é? O professor deve ter 5 decibéis acima desse ruído, então o professor aí deve produzir um nível sonoro aqui de 50 decibéis, ok? E aí a questão quer saber qual deve ser o valor máximo, né? A maior distância, o valor máximo dessa distância, para que o estudante possa compreender a fala do professor. Existem duas maneiras de se resolver essa questão. Eu vou começar resolvendo pela maneira, digamos assim, mais trabalhosa, ok? Primeiro, né? 60 decibéis. Qual seria o nível sonoro? O nível sonoro de 60 decibéis, qual seria a intensidade referente a esse nível sonoro? Então, vou jogar aqui na equaçãozinha. Nível sonoro é 10 logaritmo de I, que é a intensidade que eu quero descobrir, sobre 0, que é o limiar da audibilidade, ok? Esse valor é fixo, a questão não deu, porque tem como resolver por outra maneira. Mas eu vou resolver desse método aqui, que ele é bem interessante para você aprender e em outras oportunidades, de repente, fazer desse jeito, ok? Então, o nível sonoro 60, né, Ivan? Isso, 10 logaritmo de I, e o I0 é fixo, é o limiar da audibilidade que nós, seres humanos, conseguimos escutar, 10 a menos 12, ok? Fazendo aqui a continha, 60 dividido por 10 eu corto, né? Vai ficar 6, isso, log de I sobre 10 a menos 12. Beleza. Agora, como é que eu vou extrair esta fração aí do logaritmo? A gente aplica uma propriedade básica que é o seguinte. Aqui eu sei que é logaritmo na base 10. Já que não aparece nenhum número, né? Então, logaritmo na base 10, eu pego a base e elevo ao 6. Ó, essa é a maneira que a gente utiliza-se para poder extrair essa fração da nossa expressão, ok? Então, ficando como aqui, vamos lá? Ficando como aqui essa parte que eu peguei a base 10 e elevei a 6, pronto, então ficou assim. 10 elevado a 6 é igual a I sobre 10 a menos 12. Quem não gosta muito de logaritmo, ó, vê que é uma maneira bem tranquila de resolver, né? Aí eu passo multiplicando, a intensidade então aí vai ser 10 a sexta vezes 10 a menos 12, dá 10 a menos 6 watts por metros quadrados, ok? Então a intensidade naquele primeiro ponto ali do nível sonoro de 60 decibéis, bem aqui, é 10 a menos 6 watts por metros quadrados, ok? Aí uma sugestão, dê uma pausazinha aí no vídeo e tenta calcular agora qual seria o nível sonoro equivalente, ou qual seria a intensidade equivalente ao nível sonoro de 50 decibéis. Ô Ivan, mas aí não vai ser muito problema não, né? Claro que não, vai ser bem tranquilo. Ó, você já deu uma olhadinha, já printou a tela, não é? Então imagine aqui, que aqui é 50, tá certo? Ó, isso, então quando eu cortei 50 com 10, ficou 5, exatamente. Quando eu passei o 10 para lá, 10 elevado a 5, isso, multiplicando por 10 a menos 12, vai dar 10 a menos 7, né? Então nós sabemos que no nível sonoro de 50 decibéis, a intensidade é 10 a menos 7 watts por metros quadrados. Beleza, ok? E aí, Ivan, como é que eu faço agora para descobrir a distância? É bem tranquilo. Você vai precisar saber disso aqui. Intensidade é
potência sobre área de uma superfície esférica, que é 4πd ao quadrado. Quando eu passo isso para lá multiplicando, eu sei que a potência é a intensidade vezes 4πd ao quadrado, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a potência está aqui, ó. A potência é a voz do professor. Essa potência não vai mudar, é fixa. Então a potência para a primeira posição de 60 decibéis é a mesma potência para a segunda posição de 50 decibéis. Olha que legal. Então potência da primeira é igual à potência da segunda. Vou jogar essa expressão. Então P1 vai ser I1 vezes 4πd1 ao quadrado. Olha aí que legal. Que é igual, quem é P2? I2 vezes 4πd2 ao quadrado, ok? Pronto, e agora aí eu vou cortar, né? 4π com 4π, e eu vou substituir os valores que eu tenho, tá? I1, 10a menos 6, D1, foi a primeira distância aqui, ó, 1 metro, 1 ao quadrado. O I2, Ivan, 10a menos 7, isso. E o D2 ao quadrado é o que eu quero descobrir, beleza? Então aí, resolvendo essa continha, D2 ao quadrado, 10a menos 6 dividido por 10a menos 7, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 10 elevado a 1, né? Então D2 ao quadrado, raiz quadrada de 10, vai dar aproximadamente 3,3 metros, né? Então, diante disso, ele pergunta qual é o valor mais próximo que nós temos aí, o valor mais próximo que aparece aí pra gente, qual seria então? Seria 3, né? Isso, letra A, seria letra A. Ô Ivan, veja bem, gente, atenção. Eu fiz desse jeito, do jeito para você aprender mesmo, só que a questão te deu um gráfico. Ah, meu Deus, Então, na verdade, é interpretação do gráfico, ok? Simplesmente interpretação do gráfico, onde ele coloca aqui, ó, ele traz aqui no gráfico, no eixo das ordenadas, ele traz o nível sonoro, bem aqui, ó, isso, né? Isso, trouxe o nível sonoro. E no eixo das abscissas, ele trouxe a distância, exatamente. Então a curva, ela pega aqui, isso. Você não precisava ter feito nada disso. Eu fiz para você aprender, porque vai que apareça uma questão na sua vida que não tem um gráfico. Se não tiver o gráfico, você tem que fazer desse jeito. Ah, tá. Mas com o gráfico você matou facilmente. Você vai procurar mais ou menos aí, não é? Onde é que vai estar, mais ou menos aí, os 50 decibéis, que é o que eu preciso para que as pessoas do fundo possam escutar. Quando você olhar e procurar os 50, que é o espaçozinho aí, o tracinho, a linha entre 40 e 60, você vai ver que esse valor aí vai estar exatamente aqui, ó, caindo no 3, aproximadamente no 3, né? Então seria uma questão muito tranquila, muito fácil analisando o gráfico. Mas eu fiz uma coisa mais ampla, né, e mais trabalhosa para você aprender mesmo, porque se não tivesse gráfico, você teria que fazer dessa outra maneira, beleza? Então resposta correta, letra A.